Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje vamos falar sobre a seguinte questão: o Novo Testamento foi escrito em aramaico? Será? Bom, antes que eu comece a comentar sobre esse assunto, peço que vocês sigam a minha página lá no Instagram, essa página aí que vocês estão vendo, Exegese Bíblica. Lá eu sempre posto alguma coisa voltada à teologia, tradução, grego, hebraico, etc. Beleza? E caso você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Você que é inscrito, mas não ativou o sininho, ative. Por quê? Porque quando eu posto conteúdo, o YouTube ele vai avisar que eu postei. Quem não ativa esse sininho, ele não vai avisar, certo? Então vocês se inscrevem, tem muita gente que se inscreve, mas não ativa aí o sininho, então não vai adiantar muito, beleza? Então é isso aí, e se você puder compartilhar este vídeo, ficarei muito grato, beleza pessoal? E não se esqueça, eu tenho um curso de grego do Novo Testamento, do básico ao avançado, de hebraico do básico ao avançado também, e também um curso de teologia completo, certo? Caso você tenha interesse, é só falar comigo. Aqui na descrição estão todas as minhas redes sociais, incluindo a minha página, que é só você clicar e você já vai ser direcionado para lá, beleza? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Então pessoal, o que acontece, né? Aí eu peguei o texto do Antigo Testamento, Gênesis 1, verso 1, 2 e 3, para ilustrar a vocês quando é que um documento ele tem uma característica de tradução e quando ela não tem uma característica de tradução. Porque assim, cada documento é possível você saber, existem vários métodos que nós vamos vendo ali naquele livro, ou naquele documento, ou naquele escrito, onde a gente descobre se aquele livro ele é uma tradução ou se ele é de cunho original mesmo, tá? Então vamos pegar aqui a língua hebraica e comparar com a Septuaginta, e nós vamos ver alguns detalhezinhos curiosos, e depois nós vamos para o Novo Testamento e vermos que o Novo Testamento ele se comporta de uma maneira totalmente diferente da Septuaginta. Vamos falar primeiro de estrutura da língua, tanto da língua hebraica quanto da língua grega, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. A língua hebraica ela é uma língua analítica, igual ao nosso português. O que é uma língua analítica? Uma língua analítica é aquela língua onde a frase de um texto ela é entendida pela posição das palavras naquela frase. Então, por exemplo, se eu falar assim, o rato mordeu João, eu entendo que o rato ele é o sujeito porque ele vem em primeiro lugar, o verbo vem em segundo lugar, né, mordeu, e João vem em terceiro lugar como objeto. Então João é o objeto daquela mordida do rato, certo? Então isso é uma língua analítica. A frase ela foi entendida pela posição das palavras na frase. Então o português ele tem uma estrutura, né? Que é primeiro sujeito, depois o verbo, depois o objeto e daí por diante. A língua hebraica ela também tem uma estrutura. Geralmente tem verbo, sujeito, objeto e os complementos. Claro que essa estrutura ela pode variar, né, dentro de algum caso específico ou de uma poesia. Ela pode ali ter uma outra estrutura, mas geralmente a estrutura da língua hebraica é essa. Então, tanto a língua hebraica quanto o português são considerados línguas analíticas, certo? Então, quando a gente tem uma língua analítica e vai fazer uma tradução dessa língua para uma língua sintética, que é uma língua sintética, a língua grega ela é sintética. Uma língua sintética é aquela língua que uma frase ela é entendida apenas parcialmente pela posição das palavras, ou seja, ela não é entendida completamente pela posição, já que a língua grega ela não se importa se o sujeito ele vem primeiro ou ele vem depois.
se o verbo ele está em primeiro lugar ou em segundo lugar ou é a terceira palavra. Não. A língua grega ela não tem uma estrutura fixa, certo? Ela é variável, tanto faz. Ora você encontra o sujeito vindo primeiro, ora você encontra ele vindo depois e ora você encontra ele lá na frente, certo? Então quer dizer, é uma língua que não tem uma estrutura fixa. Então a gente descobre o sentido da frase dentro de uma língua sintética analisando a morfologia das palavras, certo? Então as palavras elas que vão definir quais são as funções delas dentro da frase. Não é a posição delas, é a própria palavra, como eu vou mostrar aqui nesse vídeo, certo? Compreenderam aí essa distinção entre língua analítica e língua sintética? Então, quando você tem uma língua sintética como a língua hebraica e você vai traduzir dessa língua ou uma língua analítica, né, como a língua hebraica, e você vai pegar essa língua analítica e vai fazer uma tradução para uma língua sintética como o grego, essa língua sintética ela começa a imitar a estrutura daquela língua analítica. Ela vai obedecer às ordens das palavras. Isso quando ela é uma tradução. Quando ela não é uma tradução, ela não obedece um padrão. Por quê? Porque a língua grega ela tem o seu próprio modo de estrutura. Então eu vou mostrar aqui para vocês no Antigo Testamento e depois vamos para o Novo Testamento. Fazemos aí essa comparação, beleza? Então vamos lá. Olhem só os detalhes, ó. Aqui a primeira palavra hebraica, né, Bereshit, ela começa com uma preposição, que é essa preposição aqui, que significa literalmente em, né? Só que nossas versões traduzem por no, certo? Por no, né? Aí aqui você tem a preposição en, que é o equivalente a essa primeira preposição be em hebraico. Depois dessa preposição be, o hebraico usa o que? O substantivo reshit, que é princípio. O grego faz a mesma coisa. Primeiro ele coloca a preposição, depois ele coloca o substantivo. Aí a língua hebraica ela entra com o verbo bará, criou. A língua grega ela entra com o verbo epoiesen, criou. Aí você tem o Elohim, que é o substantivo, o sujeito dessa frase. Aí aqui você tem Hotheos, que é o sujeito da frase, que é o equivalente a Elohim. Aqui em grego você sabe que Theos é o sujeito, por quê? Não é pela posição da palavra, e sim por causa dessa última letra. Essa última letrinha aqui, que é o sigma, indica que o substantivo Theos está no caso nominativo e é o sujeito dessa sentença, certo? Aí depois do substantivo Elohim, o hebraico usa o et, que é uma partícula de objeto direto onde não precisa de tradução. Ela apenas está ali para indicar que o próximo substantivo ele está no caso acusativo. Aí aqui está no caso acusativo, ó. Ele usou o Hashamaim, né? O artigo. Aqui ele usa o artigo, ó, e aqui ele usa Shamaim, que é céus. E aqui ele usa Uranon, céu. Então veja, ele vai imitando a mesma estrutura, certo? Aqui está no caso acusativo, o que indica? Essa última letrinha, ela que indica que está no caso acusativo. Aí você tem veet, de novo, né? Aquela partícula que não precisa ser traduzida, que no caso é essa aqui. Aí você vai ter essa conjunção, ó, aí o grego ele imita também. Aí depois ele coloca um artigo, o grego também. Aí ele coloca um substantivo e o grego também. Percebeu que o versículo 1 de Gênesis 1:1 ele foi traduzido exatamente como está na língua hebraica, ou seja, ele foi imitando toda a estrutura da língua hebraica. Aí a pessoa pode comentar, não, mas é só o versículo 1, será mesmo? No versículo 2, interessante que o hebraico ele inverte a posição. Aqui ele coloca primeiro o verbo, depois o sujeito. Aqui não. Aqui ela coloca primeiro o sujeito, depois o verbo. Então aqui você tem verhaart e haetá. Esse V é o equivalente ao de.
E esse ra é equivalente ao re, né? Que é o artigo ra e aqui é o artigo re. Aí ele tem o substantivo terra, que é o arets, e aqui ele tem o substantivo terra, que é o ge. Aí ele tem o verbo haetar, aqui ele tem o verbo en, e aqui ele vai ter aqui, ó, dois termos subsequentes igualzinho ao grego, né? Aqui você vai ter uma conjunção no meio, a conjunção está aqui também, ó, no meio. Então quer dizer, a língua grega ela vai imitando a língua hebraica o tempo inteiro. Se você pode ler capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, os versículos, você vai notar isso, que a Septuaginta está seguindo um padrão hebraico, coisa que isso não é característico da língua grega, tá? Versículo 3, você vai notar o que aqui? Ele começa com o vaiomer, começa com a conjunção, que o grego também faz a mesma coisa, o kai, né? E Yomer, disse, aí coloca o eipen, que é o verbo, aí ele coloca o sujeito depois, aqui ele coloca o sujeito depois, aí ele coloca o verbo ierri, ele coloca o verbo genetheto, aí ele coloca o substantivo em seguida, o grego faz a mesma coisa, aí coloca uma conjunção, o grego faz a mesma coisa, ele coloca o verbo de novo, aí o grego imita de novo, aí ele coloca o substantivo e o grego imita de novo. Ou seja, é uma estrutura que você vê que é claramente hebraica. Mesmo a língua grega sendo uma língua sintética, onde ela não se importa com a posição das palavras, aqui ela está se importando. Por quê? Porque ela está tendo origem de uma língua analítica. Esse que é o detalhe. Agora vamos olhar o Novo Testamento. Olha que coisa curiosa. Quando nós chegamos no Novo Testamento, né, eu estava observando essa estrutura. Olhem só isso aqui, ó. Aqui você tem João 19, versículo 1, versículo 2. Peguei aqui o versículo 4, mas vocês podem continuar lendo. Vocês vão notar isso o tempo inteiro. No versículo 1 do capítulo 19, o texto começa com o elaben. Elaben é o que aqui? É o verbo. Então, ele começa com o verbo, certo? Aí ele coloca o sujeito depois, ó. Pilatos. Elaben Pilatos. Quer dizer o que? Pilatos tomou, Elaben Pilatos tomou o que? Tom e Sun. Isto é, Jesus. Ele tomou Jesus, cai, mastigosen, ou seja, e açoitou, ou mandou açoitar. Já que num contexto, os soldados, né, são eles que vão açoitar Jesus. Então aqui Pilatos, que é o sujeito, ele vem depois do verbo. Só que quando você chega no versículo 2, ele já coloca um kai e coloca roi stratiotai, ou seja, ele coloca o sujeito primeiro. Olha só que coisa interessante, né? Aqui o sujeito ele vem depois do verbo. Aqui ele vem antes do verbo. Isso é grego. O grego é assim. Ele sai variando. Ele não imita uma estrutura só. Certo? Ora ele coloca uma coisa, ora ele troca, ora vem o sujeito primeiro, depois vem, ora vem o verbo, né? E assim sucessivamente. Aí ele colocou aqui, ó, kai, roi, stratiota, ou seja, e os soldados, está no plural, nominativo plural, e eu sei que é por quê? Por causa dessa última letra aqui, ó, o i. Esse i aqui, ele indica que é um plural do caso nominativo, ou seja, é o sujeito plural. Aí ele coloca um plexantes, que é um particípio adverbial temporal. Aí ele coloca o Stefan, aqui é o fazer, né? Tem a ver com traçar. Aqui está falando o quê? Que e os soldados terceram. Terceram é fizeram. Fizeram o quê? O Stephanos. Stephanos é uma coroa, certo? Coroa ex, que é aqui o ex, né? Que é o da a canton, né? No caso de espinhos, né? Então aqui está falando que os soldados fizeram a coroa de espinho. E aqui o sujeito ele vem primeiro, depois vem o verbo. Aqui não, aqui é invertido. E isso é grego. Na Septuaginta não. A Septuaginta ela está imitando uma única estrutura hebraica. Se o hebraico ele coloca o sujeito primeiro, o grego coloca.
Se coloca o sujeito depois, o grego coloca. Ela obedece toda a estrutura hebraica, coisa que o Novo Testamento não faz. Então, isso aqui já é uma característica do grego. Agora, olhem aqui o versículo 4. Ele coloca primeiro o verbo, exelten. Aí ele coloca o sujeito lá na frente. Ó. Olha onde é que o sujeito está. Pilatos. Né? Isso não é característica hebraica. Né? Dentro do hebraico, o sujeito ele viria em segundo lugar, né? Ou terceiro depois aqui dessa conjunção. E aqui você tem dois advérbios, palin e exo, pilatos, né? Então quer dizer, o sujeito está lá na frente, certo? Então quer dizer, aqui o sujeito é a segunda palavra, aqui é a primeira palavra, claro, tirando aqui o cai, né? E aqui ele está lá na frente. Então, quer dizer, isso aqui é o comportamento do grego, da estrutura do grego. Isso não indica que ele é uma tradução. Por quê? Porque ele não está seguindo um padrão hebraico ou aramaico, né? Então, aqui nós temos essa questão de estrutura. Quando uma língua que é analítica, ela vai ser traduzida para uma língua sintética, essa língua sintética que não obedece à estrutura, ela começa a obedecer. É isso que a Septuaginta traz. Mas quando olhamos para o grego do Novo Testamento, ele não faz isso. Então isso aqui já é claramente uma evidência de que o Novo Testamento ele não foi escrito em aramaico. Mas essa aqui é apenas uma. Vamos aqui dar sequência, tá? Aqui temos uma questão muito curiosa, muito curiosa. Quando nós olhamos o verbo de ligação, sou, em grego, ou serei, sou, enfim, né? No Novo Testamento, esse verbo de ligação é esse aqui, ó, eimi. Esse verbo, ele geralmente aparece quando você fala, eu sou alguma coisa, tá? Tipo aqui, João 14,6, né? Ego, que eu, eimi, sou, re, o, rodós, caminho. Egoemi, re, rodós, ou seja, eu sou o caminho. Então esse sou, ele está presente em grego, né? Só que quando você vai para a língua hebraica ela omite esse verbo de ligação, ele fica subtendido, né? Para você falar eu sou em hebraico, você usa apenas o ani. Ani, eu, né? Aqui, ó, ani, yevá, Elohei. Né? Eu sou o eterno Deus de, se eu não me engano aqui é Deus de Abraão, né? Então aqui o hebraico ele omite esse verbo de ligação, coisa que o grego não costuma fazer. Só que aí interessante que a Septuaginta omite esse eimi. Ele não traz, ou seja, ele está seguindo mesmo o texto hebraico. Aí ele coloca aqui, ó, ego kyrios hoteos. Geralmente seria egoemi kyrios hoteos. Só que ele não traz o emi, ele omite. Aí você pega Êxodo 6:2, de novo, ó, ani, yevá, eu sou o eterno. Em grego, ego kyrios, cadê o emi, né? Capítulo 6, versículo 6. De novo, ani yevá, eu sou o eterno. Em grego, ego kyrios. Cadê o emi? Quando você vai para o Novo Testamento, o que é característico da própria língua é colocar esse emi. Então, o Novo Testamento, ele coloca geralmente esse emi. Alguns casos que ele não coloca, alguns casos, pouquíssimos casos. Na Septuaginta, isso é muito frequente. Ela faz isso o tempo inteiro. Então, quer dizer, a Septuaginta, ela está imitando a língua hebraica. O grego do Novo Testamento, não. Então, aqui nós já temos um segundo ponto, onde a Septuaginta ela está tendo origem de um texto hebraico, mas o grego do Novo Testamento está seguindo o seu próprio padrão grego. Então esse é outro ponto curioso. Vamos continuar, né? Aqui temos 3 questões interessantíssimas sobre a Septuaginta, que indica de novo que ela é uma tradução. Aqui, ó, nós temos essa expressão em hebraico, o ferazon.
Essa expressão ela é traduzida aqui como aldeia, ou aquele povo que vive em um local rural, né? Algo desse tipo. Interessante que quando nós vamos olhar a Septuaginta, ela coloca isso aqui, ó, frazon. O que é frazon? Não existe essa palavra em grego. Essa palavra não é grega. Liddell Scott, né, quando ele vai falar sobre esse texto, ele diz: frazon é uma transliteração de ferazon. Ou seja, o cara que foi traduzir esse texto para o grego, provavelmente ele não sabia traduzir essa expressão para a língua grega e apenas transliterou. O que é transliterar? É pegar a pronúncia de uma língua e colocar aqueles caracteres para outra língua, onde fica praticamente a mesma pronúncia. Então aqui você tem, ó, ferazon, aqui é frazon. Percebe? É muito parecido. Então aqui o tradutor ele apenas transliterou. Então isso indica o quê? Que a Septuaginta é uma tradução de um texto hebraico, porque ela pegou uma palavra hebraica e apenas transliterou essa palavra. Ela não traduziu. Se esse texto fosse original, o cara não iria colocar uma transliteração de uma outra língua sem tradução. Ele não iria fazer isso. Você só pega algo de outra língua e translitera quando você tem dúvida daquele significado, e isso acontece, né? O próprio interlinear do Antigo Testamento, do Edson de Farias Francisco, ele mesmo fala isso, que alguns termos que são difíceis ele apenas transliterou, ele não traduziu. Por quê? Porque a gente não sabe o significado exato, entende? Então isso dificulta. Mas até aí, né, tudo bem. Aí quando você vai para Juízes 5:16, de novo, aqui essa palavra aqui, ó, mishpetaim, essa palavra aqui, ha-mishpetaim, mas é a palavra aqui, ó, mishpetaim, ela foi transliterada de novo por mosfataim. Veja que é muito parecida, né, a pronúncia, ó, mishpetaim, mishpataim, certo? É muito parecida. Então fizeram o que? Provavelmente, de novo, o tradutor não sabia como traduzir e transliterou a pronúncia. Então alguém que fosse ler talvez soubesse o que é mosfataim, porque essa palavra não é grega e ela não tem significado dentro da língua grega. Ela é uma expressão hebraica e não grega. Então isso de novo indica o quê? Que a Septuaginta não é um texto original, de cunho original, porque ele está pegando uma palavra de outra língua, a pronúncia daquela palavra, está transliterando para o outro idioma e deixando sem tradução. Então esse é outro ponto. Aí você tem Juízes 8:7, você tem aqui, ó, barconim. Olha, barconim. Essa expressão barconim tem a ver com abrolhos, né, ou plantas espinhosas, né, algo desse tipo. Quando foi traduzir para o grego, olha como que eles deixaram barconim, a mesma pronúncia, ou seja, eles transliteraram de novo, eles não traduziram. E aqui em grego não tem significado, isso é uma transliteração sem significado, sem tradução. Então, você nota, né, que a Septuaginta ela é uma tradução clara. Então, essas características, esses motivos que eu estou apresentando, vai indicando isso. No entanto, quando nós chegamos no Novo Testamento aqui, ó, tudo muda. O Novo Testamento tudo muda. Mateus 27:46, quando vai aqui falar Eli, Eli, lama sabachthani, aqui isso é aramaico. Isso aqui, ó. Isso é uma transliteração do idioma aramaico. Só que, ao contrário da Septuaginta, o autor aqui ele traduz, porque ele conhece essa expressão aramaica. Aí ele coloca tut esti, que é isto é.
ou isto significa, ou traduzindo é temu rinatime encatelipes, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele pegou essa expressão em aramaico, traduziu para o grego o que ela significa. Se esse texto fosse escrito originalmente em aramaico e o grego fosse uma tradução, não faria o menor sentido o cara pegar transliteração da língua aramaica, colocar para o escrito grego e traduzir esse escrito de pronúncia aramaica para o grego. Era só ele pegar e já traduzir diretamente. Quando Cristo estava na cruz, ele iria só colocar o que? Temu rinati me encatelipes, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o autor, ele deu a ênfase dizendo que Jesus falou isso em aramaico. Ou seja, o autor, ele quis mostrar que Jesus falou isso em aramaico. E ele não só falou isso, como ele traduziu aquela expressão. Então isso não faz o menor sentido, esse texto ser escrito em aramaico e ele usar uma pronúncia aramaico e traduzir com significado grego. Isso não faz o menor sentido, né? Aí você tem Marcos 3:17, aqui você tem Boanerges, Ro estin roioi brontes. Quando ele usa essa expressão aqui, ele já fala isso aqui, Ro estin, que significa roioi, que é filhos no plural, por causa desse i de novo, né? Roioi, filhos, brontes, do trovão, caso genitivo, do trovão, né? Então aqui de novo ele pega uma palavra em aramaico, escreve a pronúncia dela, traduz para o grego. Então isso não é característica de uma tradução de outra língua, porque não faria nenhum sentido o cara pega de novo. Não faria nenhum sentido o autor pegar uma palavra aramaica e traduzir na mesma frase para o grego. Era só ele usar a expressão em grego, pronto. Mas ele não fez isso, né? Aí Marcos 5:41, de novo você tem uma expressão em aramaico, talitá kumi, né? Que é aí ele vai colocar aqui, Ro estin metermeneuomenon, ou seja, talitá kumi. Aí ele fala aqui, que é traduzindo to coration soilego egeirai, ou seja, menina, aqui coration, menina, soi te lego, te digo, egeirai, levanta. Então talitá kumi significa menina, levanta. Então quer dizer, de novo, ele pega uma expressão em aramaico, coloca ela transliterada à pronúncia e diz o que ela significa. Se o povo soubesse grego, para que ele iria traduzir isso aqui? Ou se o povo soubesse aramaico, o público de Marcos e de Mateus, se eles soubessem aramaico, para que ele iria traduzir uma expressão aramaica, já que o povo iria saber? Mas não, ele colocou a palavra aramaica e traduziu. O povo não iria saber? Ora, eles não falavam aramaico? Me parece, né, que ele está não só mostrando a pronúncia em aramaico, como traduzindo para as pessoas que provavelmente nem sabem o que significa aquela expressão. Olha só que coisa interessante, né? Aí você tem Marcos 7:34, efathá, que quer dizer o que? Aí ele usa ro estin, de novo, que é, o que significa, dianoechetheti, ou seja, abre-te. Aí está falando dos céus, né? Abre-te. Então, de novo, ele pega uma expressão em aramaico e traduz.
Se o público soubesse aramaico aqui de Marcos, né, ou de Mateus, para que ele iria traduzir algo que o povo já sabia? Isso não faz sentido. Entende? Então esse é outro ponto do porquê o Novo Testamento ele não pode ser uma tradução. Ele não tem característica de tradução. Continuando. Aqui eu tenho uma imagem, não sei se dá para vocês verem bem, não está tão boa, né? Mas eu vou ler aqui, ó. A imagem fala o seguinte: o principal idioma da comunidade judaica em Roma, observe isso aqui, ó. O principal idioma da comunidade judaica em Roma, comunidade judaica, preste atenção nessa expressão, ó. Comunidade judaica. O principal idioma lá, ele diz, no entanto, não era o latim, mas o grego. Olha só, a língua em que Paulo escreve esta carta. Os textos nas lápides judaicas são 76% grego, 23% latim e 1% hebraico ou aramaico. Olha que coisa interessante. Essa imagem aí é desse comentário aqui, ó. Comentário histórico-cultural da Bíblia, lá na introdução de Romanos. Se você tiver, abra Romanos, quando ele está falando isso sobre data, autor, etc., que você vai encontrar essa fala aí. Né? Então ele vai dizer que nas lápides judaicas estavam escritas 76% grego, 23% latim e 1% hebraico ou aramaico. Ou seja, a própria comunidade judaica, as próprias lápides deles estavam escritas em grego, grande maioria. E o hebraico ou aramaico perdia até para o latim. Olha só, e detalhe, o latim era a língua dos ricos, era a língua de negociação, não era a língua que todo mundo falava. E mesmo assim, o hebraico, o aramaico, perde para o latim nas próprias lápides judaicas. Aí como é que eu vou defender um Novo Testamento escrito em hebraico ou aramaico, se as próprias lápides judaicas estavam em grande maioria em grego? Além desse ponto, né, poderia citar muitas outras coisas, como por exemplo os livros do Novo Testamento, como Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, tal. Esses livros, o público deles era o quê? Aramaico? Não, era grego. Se era grego, como é que eles escreveram em aramaico? Isso não faz o menor sentido. Como é que um americano ele vai escrever uma obra para nós em língua inglesa? Nós não falamos inglês, falamos português, então ele tem que escrever em nosso idioma, ou não vai vender. Entende? Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, todas as evidências mostram que o Novo Testamento foi escrito em grego. Os próprios lugares do Novo Testamento, Ásia Menor, Grécia, Roma, que foram para onde os livros do Novo Testamento foram enviados, Grécia, Ásia Menor, Roma, talvez Palestina. A grande maioria desses locais, principalmente Ásia Menor e Grécia, falavam grego. E a grande maioria dos livros do Novo Testamento foram enviados para esses lugares. Aí fala, não, mas Mateus foi escrito em hebraico ou aramaico. Bom, Mateus é um livro que tem muita dependência verbal. E segundo o que eu já li, isso é impossível dentro do aramaico. O aramaico não tem tanta dependência verbal como a língua grega. Eu não conheço aramaico, tá? Eu vou deixando claro aqui, não conheço nada mesmo. Mas pelo que eu li de eruditos que conhecem, eles argumentam isso. Falando que Mateus tem muita dependência verbal e seria impossível aquele evangelho ser escrito em aramaico. E aí? Outra coisa,
Os pais das igrejas, desde o século II, fizeram citações do Novo Testamento em que língua? Grande maioria grego e latim. Não foi aramaico, não foi hebraico. Então, onde está esse texto hebraico ou aramaico do século II? E quem fez citação desses textos? Então, você tem essas evidências que eu citei. Você tem os pais das igrejas. Você tem dependência verbal, o que seria impossível em grande maioria para a língua aramaica. Você tem os manuscritos do Novo Testamento, os mais antigos que nós temos disponíveis, estão em grego e não aramaico, certo? Ou hebraico. É tudo grego. Tudo grego. A estrutura do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, é toda grega. A Septuaginta não. A Septuaginta é hebraica. Ela segue uma estrutura hebraica. O Novo Testamento, não. Ele não segue uma estrutura hebraica. Não pode ser uma tradução aramaica ou hebraica. Porque seria impossível. Ela é uma língua sintética. Como é que uma língua sintética veio de uma língua analítica e ela ainda mantém a sua estrutura sintética? Não faz sentido nenhum. Entende? Então, todas as evidências que nós temos indicam que o Novo Testamento foi escrito em grego. Agora, existem pessoas que vão perguntar, tá, mas qual era a língua deles? A língua oficial era aramaico. Se a língua oficial era aramaico, como é que eles iriam escrever em grego? Eu pergunto, qual era a língua oficial do Egito? Era o copta, não é? Os escritos de Moisés foram escritos em que língua? Hebraica. Mas eles estavam falando em hebraico ali? E aí? Uma coisa é a escrita, outra coisa é a fala. Adão conversou com Deus em que língua? Hebraico não era. Porque a língua hebraica era filha do acadiano. E o acadiano nem é a língua mais antiga. Nem é. Então, quer dizer, Deus não conversou com Adão em hebraico, mas o texto, a escrita foi hebraica. Então, esse argumento ele é muito fraco. Dizer, mas a língua deles era isso. O grego era a língua universal da época. Judeu sabia grego, todo mundo sabia grego. O miserável pobre sabia grego. O cara que estava no meio da rua sabia grego. Era a língua oficial da época, certo? Então, quer dizer, todas as evidências que eu tenho dentro do Novo Testamento, quando eu vou analisar, nada me indica que o Novo Testamento é uma tradução de um texto hebraico ou aramaico. Nada indica, absolutamente nada. Entende? Então, assim, para a gente definir que algo é uma tradução ou não, a gente tem que trazer argumentos estruturais da língua. A gente tem que entender como uma língua analítica funciona, como uma língua sintética funciona, como que essa língua sintética ou quando uma língua analítica como o português, o hebraico vão dar origem a uma língua sintética, como é que essa língua sintética se comporta? Ela imita a língua analítica. Imagine que João 3,16 foi escrito em português, originalmente. Exemplo, tá? Deus amou o mundo de tal maneira, tal. Se alguém fosse traduzir do português para o grego, esse grego iria imitar a estrutura do português. Primeiro viria hotheos, depois viria egapsen, amou, depois o mundo, tom cosmo, e assim sucessivamente. Ele iria imitar. O Novo Testamento não imita uma estrutura hebraica, não imita uma estrutura aramaica. Ele é totalmente diferente do que a Septuaginta mostra. Então, quer dizer, como é que eu posso defender que o Novo Testamento foi escrito em aramaico? Entende? É muita evidência contrária, certo? Então, gente, é isso aí.
eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Eu gravei o primeiro vídeo, postei, mas não funcionou porque estava sem áudio, né? Só estava pegando áudio para notebook, não estava pegando para celular. Mas aí eu refiz, né, e mexi aqui nas configurações do áudio e agora ele vai sair. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Espero vocês até no próximo vídeo. Fui!